Será que o narcisista ele é invencível? Né? Será que tem algumas armas que o debilitar, na verdade? Sim ou não? Interessante que na maioria das vezes as pessoas vendem respostas prontas, mas verificamos que é meio complexo o tema. Mas fique conosco para saber quais são esses métodos. Quando se fala do narcisista, o que verificamos? Interessante que ele é um ser que é totalmente inconsequente e responsável, né, pelos seus atos. Então, a sua mentalidade é praticamente de uma criança. Parece que não se desenvolve mentalmente. O interessante é que parece que ainda está ligado, né, à mãe. Interessante porque ele tem uma formação, na verdade, que remete a um estado mental bem infantil mesmo. Por quê? Ele é narcisista, a criança é narcisista, individualista, a criança também é individualista, perverso, a criança com o tempo vai tendo sinais de perversidade. Por quê? Porque na verdade ela é puro desejo, né? Ela está sendo guiada praticamente pelo seu instinto. A sua consciência ainda está sendo formada, né? Então se assemelha dentro desse aspecto. Mas uma criança que é estritamente saudável, ela vai desenvolver, na verdade, a sua capacidade intelectiva, né? Vai ser muito mais empática. Agora, o narcisista, devido ao seu histórico como criança e assim também como a sua capacidade genética, não, né? Porque sempre há essas correntes que se divergem, né? A neurociência, ela afirma, né, que há uma disfunção cerebral, né, e a psicanálise não. É por isso que temos um ramo chamado a neuropsicologia. A neuropsicologia, ela formata de uma seguinte maneira, que a pessoa pode nascer com predisposição, mas os meios vão criando gatilhos mentais, né? Ou seja, vai reconfigurando o cérebro. Cada pressão, opressão, na verdade, infâmia, difamação que a criança vai sofrendo, quando ela cresce, ela vai se tornar, na verdade, uma pessoa totalmente insegura, fraca, dependente de elogios, porque a sua estrutura muitas vezes, né, mental careceu desse tipo de elogio. Também tem a outra vertente, né, o excesso de elogio que os pais dão aos seus filhos, também desencadeia o mesmo problema. Mas há uma diferença entre o narcisista social e o transtorno de personalidade narcisista, que é o tema do vídeo de hoje. O interessante é que o ser humano, né, ele é sempre levado por ódio, pela sua natureza de paixão e ódio, né, de amor e indiferença. E tudo isso é desencadeado pelo quê? Pela natureza, pela natureza do desejo. E é o desejo que é a mãe de todas as discórdias, principalmente para o narcisista. Temos que aprender isso. Por quê? Porque o desejo, na verdade, ele tanto faz você se inclinar quanto se afastar de uma pessoa. Por quê? Porque o nosso desejo, costumamente, ele costuma oscilar. Então, o narcisista, ele vai ter poder sobre você, mesmo que você o despreze, mas ele vai saber que você o ama, porque ele sabe que você o odeia. Então você fica sempre naquela relação codependente. Isso mostra o quanto que você é codependente, né? Você se afasta e se achega, se afasta e se achega. Isso sempre vai acontecer pelo love bombing e pelo hovering. O love bombing é uma explosão de amor constante. O hovering é uma perseguição. Então tudo para o narcisista, ele é um jogo, tá? O interessante é que temos agora que verificar os seguintes aspectos do qual que você possa descambar o narcisista, tá? Porque o narcisista por si, ele já é autodestrutivo.
O que você vai fazer apenas vai influenciar alguns gatilhos mentais que ele já tem. Então você tem que fazer isso com muita responsabilidade. Ou seja, vou falar a primeira: não deixe se influenciar pelas provocações e pelo desprezo do narcisista. Você vê que para ele tudo é uma espécie de jogo. É a relação do love bombing e do hovering. Love bombing é o bombardeio de amor. Ele te abraça, te beija, te conquista, e depois o hovering é te perseguir. Mas ele sempre vai te perseguir quando você não faz os caprichos dele. Então sempre vai ficar oscilando, tá? Entre o love bombing e o hovering. Então você não deve se desvencilhar. Na verdade, você deve se desvencilhar desses gatilhos que ele te traz. Porque eles fazendo isso, eles percebem o quanto que você é codependente. E isso apenas vai deixar ele muito mais nessa situação de morde e assopra. O segundo, você tem que verificar que o ego do narcisista é extremamente frágil, tá? Interessante que o narcisista, ele sente ódio e rancor quando ele não consegue te manipular. Ele sente ódio, rancor e ressentimento. Verificamos, por exemplo, que o medo, né, é a mãe de todos os sentimentos. O narcisista, quando está sozinho, ele sente medo. Mas por que ele sente medo? Porque como ele tem medo de se sentir sozinho, na verdade ele vai tendo ressentimento. Então ele vai se remoendo. É por isso que o narcisista não consegue se encontrar. Ele é totalmente ausente de self. Então é por isso que quando você, na verdade, não cai no encanto dele e ele não te doma, ele vai ficar sempre nessa relação, viu? De medo com você. Então ele vai ficar com medo, com ódio. Então é por isso que quando ele faz hovering, ele faz perseguição, isso mostra que ele está totalmente desesperado. Então ele sempre faz uma manipulação emocional para poder te resgatar de novo para ele. Então o ego dele é extremamente frágil, né? Então você não deve entrar no jogo dele. O terceiro ponto, né, que agora que eu vou falar para vocês, que você tem o seu ego fortalecido quando você não depende nem da aprovação e nem da desaprovação do narcisista. A indiferença é a sua maior arma. Você não deve se alimentar do elogio que ele te faz, porque é totalmente tendencioso. Tudo que o narcisista faz tem uma tendência muito grande, tá? Então toda vez que ele te elogia, ele quer um benefício próprio, e toda vez que ele te despreza é porque você não satisfez a vontade dele. Interessante que indiferença não é você não ter sentimentos acerca dele, é você olhar os seus sentimentos em relação a ele, porque o ódio que ele tem acerca de você fala sobre ele, tá? O amor que ele tem por você, entre aspas, se refere a ele. É aquela história: se Pedro fala de João, de quem que eu vou saber mais, de Pedro ou de João? Se Pedro fala muito de João, você vê que a visão que Pedro tem sobre João é totalmente distorcida, tá? Então esse sentimento é praticamente dele. Você não deve se levar pelas suas conquistas ou pelas suas chantagens emocionais. O quarto ponto, na verdade, é porque aqui o tema, na verdade, fala sobre 3 armas poderosas, né, que você pode desvencilhar o narcisista. Mas eu estou deixando em subtópicos para que vocês possam entender um pouco mais, tá bom? Então, o narcisista, na verdade, tenta reconquistar quando não consegue, né? Ou seja, quando ele não consegue, ele vai fazer o quê? Te desprezar. É a situação que eu já falei outrora, né? A relação do love bombing e do hovering. Então, na verdade, a indiferença, ele é como uma espécie de um dardo, né? Você não dá muita atenção para o que ele fala. Se você fala estritamente o necessário. Você não deixa se envolver pelo encanto dele. Então, cada vez que você se afasta e aplica o método da pedra cinza, mais apavorado ele fica, viu? Então é você sempre não se deixar levar nem tanto pelos seus elogios, tanto quanto pelos seus desprezos, tá? E o interessante é que o tópico seguinte também, que ele não se preocupa com os seus sonhos e desejos, mas ele preocupa, na verdade, em dominar os seus desejos. Você percebe que o narcisista, ele tem o seguinte costume de falar: nossa, meu sonho é fazer você feliz, meu sonho é te levar para tal lugar, meu sonho é fazer você... Ele nunca pergunta para você qual é o seu sonho, qual é a sua vontade, qual é o seu mote, sabe? O que te impulsiona a
a querer as coisas. Ele não, ele escolhe por você, ele não deixa você escolher, porque se você escolhe, na verdade é uma espécie de independência. Então, como ele quer fazer você se tornar codependente, ele quer escolher para você. O interessante também que você, ao último ponto, né, que não haverá, lógico, argumentos para você convencer o narcisista, porque ele sempre vai reverter a situação. Por quê? Porque, por exemplo, por mais que você fale dos fatos, ele vai terceirizar, né? Ele sempre vai terceirizar tudo. Então, por isso, você sempre tem que mostrar os fatos. O narcisista, ele teme ser constrangido. O narcisista, ele teme, na verdade, ser totalmente descoberto, né? E ele teme ser totalmente exposto. Então, você só expõe mostrando os fatos. Então, se ele fala alguma coisa que fez ou que falou, você fala, não foi assim que eu vi, viu? A relação que eu vi com você com seu pai, ou você com a sua mãe, ou você com seu filho, isso dizendo que o narcisista, né? Você não diz nada disso, eu não vi nada disso que você está me falando. Então, ele vai ficar totalmente irascível, irado com você, e vai te perseguir mais. Mas você tem que saber o seguinte, você tem que tomar um cuidado muito grande quando aplicar essas técnicas, viu? Mas quando você fazer isso, já esteja preparado, viu? Para poder se proteger. Você tem que ter uma estrutura mental muito forte, e é sempre bom você sempre procurar, né, um terapeuta, um psicanalista que o possa guiar nesse caminho. Porque o caminho para desvencilhar do narcisista é difícil, mas não é impossível. Você tem todo o direito de viver a sua vida conforme os seus sonhos e a sua vontade, porque a maior tristeza dele é ver você feliz longe dele. Enquanto que aquele que te ama, mesmo estando triste, ele vai ficar feliz por ver você feliz. O narcisista é apenas um possessivo, um fraco e um covarde, enquanto que a pessoa que ama, ela lhe dá todas as possibilidades de você ir, e você volta com ela porque gosta. No caso do narcisista, não, ele faz uma chantagem emocional para que você fique com ele, porque se você não amar como ele merece, ele irá subjugá-la ou subjugá-lo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, que ficou conosco aqui até o final, por gentileza, se inscrevam no canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo, e até a próxima.